Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 81. Ao ouvir essas palavras, todos ficaram surpresos com a audácia de Shin Tsukihara. A declaração de Shin Tsukihara foi nada menos que um apelo para limpar todos os altos funcionários do governo e membros do parlamento. Concordo. Quebrando o silêncio, o primeiro a levantar a mão foi, inesperadamente, Marudi. Ele não parecia bem, com olheiras, como se não dormisse há dias. O incidente com Yoshitoki também lhe dera um duro golpe. Não há mais ninguém confiável no parlamento. Não importa como o público nos veja, neste momento, somos a última linha de defesa de toda a nação. Só nós podemos fazer isso, disse Marudi com determinação. Independentemente de quem o clã Vashu realmente seja e quais sejam suas intenções, deixá-lo se enraizar no governo, no parlamento e até mesmo se esconder nos escalões mais altos do CCG é uma traição ao povo. Eles devem ser completamente erradicados. Mas, garoto Marudi, isso não seria equivalente a... A voz de Mogan Tanakamaru começou, mas ele hesitou, deixando a frase inacabada. Equivalente a se rebelar? Ele completou o pensamento em sua mente. Então vamos votar. Aqueles que concordam com o meu plano, por favor, levantem a mão. Shin Tsukihara concluiu decisivamente, olhando para o outro lado da sala e levantando a própria mão primeiro. Marudi imediatamente levantou a mão, e Shinohara Yukinori e Ival Kuroiwa trocaram olhares antes de também escolherem confiar em Shin Tsukihara. Depois de muita hesitação, Kyoko Aura e Mogan Tanakamaru também levantaram as mãos em concordância. Aprovado por unanimidade. Agora assumirei temporariamente o cargo de diretor do CCG. Peço a sua ajuda para resolver este assunto completamente, disse Shin Tsukihara com confiança inabalável. Quando Kyoko Aura e Mogan Tanakamaru levantaram as mãos, foi o equivalente a reconhecer a autoridade de Shin Tsukihara. Todos responderam em concordância. Shin Tsukihara continuou. Em relação aos protestos lá fora, vou lidar com eles e convocar uma coletiva de imprensa para expor diretamente as más ações da família Yoshitoki. Senhor Yukinori. Senhor Marudi. Shin Tsukihara de repente chamou seus nomes. Os dois se levantaram e se curvaram respeitosamente para Shin Tsukihara. Vocês dois devem reunir imediatamente suas respectivas equipes e cercar o parlamento. Com base nas informações fornecidas por Arima, detenham todos os indivíduos relacionados ao clã Vashu e submetam-nos a investigações completas. Sim, os dois concordaram e saíram rapidamente da sala de reuniões. Senhorita Aura, por favor, continue seu trabalho anterior para garantir o bom funcionamento da sede. Além disso, realize uma revisão rigorosa de todos os departamentos. A partir de agora, todos os membros do CCG devem passar por 3 revisões para garantir que ninguém passe despercebido. Entendido, Kyoko Aura assentiu. A delegação de tarefas de Shin Tsukihara foi bem planejada. O ódio profundo de Marudi pelo clã Vashu e a lealdade de Shinohara Yukinori aos seus amigos os tornavam os candidatos mais adequados para missões tão críticas. O restante de vocês, retornem aos seus respectivos ramos e conduzam investigações completas para evitar qualquer infiltração. Mantenham o status quo. Shin Tsukihara concluiu com essas instruções antes de encerrar a reunião. Todos agiram imediatamente. Alguns não estavam totalmente isentos de culpa por infringir a lei, mas hesitavam em enfrentar as consequências. Com a reputação de Shinohara Yukinori e Marudi, que participaram de inúmeras batalhas significativas ao longo da história do CCG, suas palavras tinham grande peso. Com seu chamado, mesmo sem ordens oficiais do parlamento, todos os investigadores da sede estavam dispostos a segui-los. Isso demonstrou o talento de Shin Tsukihara em utilizar pessoas de forma eficaz. Agora, Shin Tsukihara havia substituído Arima e se tornado a força mais poderosa da CCG. No entanto, ser forte não o tornava automaticamente confiável. Ele ainda era muito jovem. Aos olhos dos investigadores da CCG, ele não se comparava a alguém como Shinohara Yukinori, que havia sido uma investigadora de classe especial por mais de uma década e era confiável. Mas Shin Tsukihara ganhou popularidade entre as massas. Do lado de fora da sede do CCG, milhares de pessoas se reuniram com faixas e cartazes de protesto, jogando vegetais e lixo nos portões e exigindo explicações do CCG. Entretanto, assim que Shin Tsukihara saiu, tudo ficou em silêncio. Akira, agindo como seu secretário, segurava uma pasta de arquivo e o seguia de perto. Quando Shin Tsukihara parou, Akira lhe entregou um microfone. Diante de milhares de pessoas, Shin Tsukihara anunciou que assumiria temporariamente o cargo de diretor do CCG e que realizaria uma limpeza interna na organização e reestruturaria o parlamento. Este anúncio pôs fim a essa questão por completo. Para a surpresa de todos, em vez de causar alvoroço, isso provocou aplausos inesperados. Esse era o tipo de influência que Shin Tsukihara tinha agora. Ao ver milhares de pessoas gritando seu nome, Shin Tsukihara conseguiu entender por que algumas celebridades de sua vida passada tinham tantos fãs apaixonados. Só se pode dizer que o CCG utilizou manipulação da mídia para retratá-lo como guardião do povo, e isso provou ser extremamente crucial. As duas principais forças controladas pelo clã Vashu eram a organização clandestina V e a organização pública CCG. Mas agora, o CCG havia se rebelado completamente, e os dois membros mais fortes do V, Kishimura Vashu e Kisho Arima, haviam perecido. Diante da poderosa autoridade investigativa de Shin Tsukihara, não houve resistência significativa. Qualquer pequena tentativa de resistência foi rapidamente reprimida. Este evento poderia ser descrito como uma reorganização completa dos altos escalões políticos de Tóquio. Sem exceção, Shin Tsukihara substituiu funcionários e parlamentares por aqueles que lhe eram leais. Em outras palavras, pessoas que já estavam do lado dele durante esse grande expurgo. Com Shin Tsukihara atuando temporariamente como diretor do CCG, ele ingressou diretamente no parlamento e se tornou um dos membros do parlamento do CCG. No entanto, foi uma decisão mais unilateral.
Capítulo 82. Mesmo depois que a turbulência causada por esse incidente diminuiu, com exceção de alguns membros periféricos dispersos da família Vachu que ainda não haviam sido presos e encarcerados, quase todos os membros importantes e de alto escalão da família Vachu, independentemente de suas identidades, foram levados sob custódia. Eles foram encarcerados diretamente no segundo andar subterrâneo da prisão de Cochleia, a mesma instalação que antigamente abrigava carniçais de classificação S ou superior. Ao contrário de sua declaração inicial, Shin Tsukihara não assumiu temporariamente o cargo de chefe de gabinete, e também não havia sinais de que ele renunciaria voluntariamente. Ele parecia completamente alheio e não demonstrava a intenção de renunciar ao cargo. O conselho lhe demonstrou considerável respeito e nomeou oficialmente Shin Tsukihara como chefe do gabinete do CCG. O escritório de Shin Tsukihara, que antes ficava na filial do 20º distrito, agora ficava no último andar da sede. Nishino, chefe da filial do CCG no 20º distrito, foi nomeado para auxiliá-lo, principalmente para ajudar a administrar um laboratório secreto. Kurona, Nashiro e Akira foram transferidos para a sede para trabalhar. Sob a orientação de Shin Tsukihara, Akira fez um progresso notável em apenas meio ano e se tornou uma investigadora associada de classe especial, capaz de liderar sua própria equipe. Quanto às irmãs gêmeas, elas mantiveram suas posições como secretárias pessoais de Shin Tsukihara, ajudando-o a lidar com várias tarefas e compartilhando seus fardos. No último andar da sede, Shin Tsukihara olhou pela enorme janela do chão ao teto de seu escritório. Como chefe do departamento, seu escritório era espaçoso o suficiente para que metade da enfermaria pudesse ser vista através do vidro. Neste momento, ele estava recebendo um convidado especial. Eto estava esparramada na mesa de centro, ocupada escrevendo e desenhando. Depois que Kurona lhe serviu uma xícara de café, ela saiu por conta própria. Esta é a minha assinatura no primeiro rascunho, algo bastante raro. Por favor, lembre-se de guardá-la em segurança, disse Eto enquanto cumpria sua promessa e entregava seu próximo romance a Shin Tsukihara. Dizia-se que a grossa pilha de papéis continha centenas de milhares de palavras. Você terminou de escrever o novo livro tão rápido, comentou Shin Tsukihara enquanto pegava o livro intitulado O Rei de um Olho, que era bem diferente, e começou a folheá-lo com interesse. Eto tomou um gole de café graciosamente e perguntou casualmente, quanto tempo mais? O que você quer dizer? Shin Tsukihara respondeu, erguendo uma sobrancelha. Claro, estou me referindo ao que você prometeu. Já fiz tudo o que você pediu para alcançar a paz, disse Eto, olhando para a mão direita bem cuidada. Nos últimos 6 meses ela havia feito muito por Shin Tsukihara em nome da paz, incluindo tarefas que não eram fáceis para o CCG, como ajudá-lo a eliminar a oposição. A ascensão tranquila de Shin Tsukihara ao cargo atual deveu-se em grande parte aos esforços de Eto. Se é isso que você está perguntando, só posso dizer que já começou, respondeu Shin Tsukihara enigmaticamente, deixando-a intencionalmente em suspense. Ao mesmo tempo, estendeu a mão e ligou a enorme televisão na parede próxima, exibindo as últimas notícias. O professor A, um dos mais prestigiados pesquisadores do CCG, estava sendo entrevistado em um programa de TV, apresentando sua grande invenção. Na verdade, esta invenção foi o resultado da análise e experimentação de Nishino em Kaneki, combinada com os dados de pesquisa do Dr. Kano. No entanto, para evitar que Nishino se tornasse o centro das atenções, Shin Tsukihara convidou o professor A para fazer o anúncio. Afinal, ter um professor mais respeitável apresentando a invenção seria mais convincente do que uma jovem. Eto assistia à televisão com entusiasmo, seus olhos ficando vermelhos. Por favor, experimente, disse Shin Tsukihara, colocando um prato de salgadinhos cortados com sabor de morango à sua frente. Dizem que tem sabor de morango. Você pode experimentar. Talvez por causa de Kaneki, a comida artificial não só apareceu antes do que na história original, como também foi mais aperfeiçoada. A comida artificial na história original foi descrita como tão horrível que era pior do que comer fezes. No entanto, os alimentos artificiais atuais foram até mesmo processados para melhorar seu sabor. Veja bem, ghouls e humanos tinham paladares muito diferentes, e qualquer alimento humano, quando consumido por um ghoul, era um tormento. Portanto, melhorar o paladar não era tão simples quanto se poderia imaginar. Ironicamente, o poderoso carniçal de um olho coruja agora estava tremendo enquanto segurava o lanche. Eto engoliu a saliva, hesitando várias vezes antes de reunir coragem para colocar o lanche na boca e mastigá-lo vigorosamente. Parecia que ela tinha decidido engolir, não importava o quão ruim fosse o gosto. Shin Tsukihara suspirou desamparadamente, mas depois de um tempo, a velocidade de mastigação de Eto aumentou visivelmente. Ela terminou um pedaço do lanche em apenas algumas mordidas e imediatamente pegou o segundo, depois o terceiro. Vá com calma, Shin Tsukihara deu um tapinha no ombro dela. Seus movimentos pararam, lágrimas brotaram nos cantos dos olhos, mas ela parecia relutante em demonstrar sua vulnerabilidade. Mesmo assim, conseguiu dizer com a voz trêmula, então, é assim que o morango tem gosto. Até hoje, ela nunca conseguiu entender por que os humanos conseguem comer morangos e qual é o gosto deles na boca humana. Isso trará paz? Perguntou Eto. Talvez, respondeu Shin Tsukihara de forma ambígua. Só posso dizer que, para os carniçais cansados de matar e se esconder, a comida artificial pode trazer paz. Mas alguns carniçais ainda preferem comer carne humana. Você se lembra do que discutimos no início? Shin Tsukihara deu um leve sorriso. Ter ghouls sob a jurisdição da CCG era indispensável, assim como a relação entre criminosos e policiais. Ocasionalmente a CCG precisava aparecer diante do público para manter sua reputação. Mas quando se tratava de lidar com ghouls, a melhor abordagem sempre eram os próprios ghouls. Enviar vários investigadores de primeira classe para uma operação conjunta para capturar um ghoul de alto escalão que estava foragido há anos poderia não dar resultados, pois exigiria vários esforços de coleta de informações e investigação. No entanto, se o pessoal de Eto estivesse envolvido, eles poderiam apresentar a cabeça do
do Gol na sede do CCG no dia seguinte. Shin Tsukiara queria que o CCG operasse na luz, enquanto a Árvore Aogiri, a organização de Eto, operava no escuro, protegendo ambos os lados da lei e mantendo o controle sobre todas as situações. Capítulo 83. Depois de terminar uma xícara de café, Eto foi embora. Seguindo as ordens de Shin Tsukiara, ela alertou todos os seus subordinados para não se envolverem em nenhuma atividade criminosa durante esse período. Ela jurou pessoalmente tomar medidas contra qualquer um que desobedecesse suas ordens, eliminando quaisquer ameaças potenciais. A coexistência pacífica de humanos e ghouls havia chegado a um momento crítico, e Eto não podia se dar ao luxo de incidentes inesperados. Por um tempo, a taxa geral de criminalidade em Tóquio caiu quase pela metade. A liberação de alimentos artificiais causou grande comoção e desencadeou debates intensos. Não só havia uma preocupação se os ghouls aceitariam a mudança, mas também muitos humanos já tinham impressões e ressentimentos profundamente enraizados em relação aos ghouls. Este era um conflito entre duas raças, e a reconciliação não era tão simples. No entanto, os benefícios de status e direitos foram agora destacados. Shin Tsukiara, como membro atual do conselho do CCG com poder real, defendeu a causa. O conselho discutiu a questão por quase uma semana antes de finalmente implementar a nova lei Gol. De acordo com todos os relatos da mídia, todos os carniçais agora podem registrar novamente suas identidades. Somente aqueles cujas identidades foram oficialmente registradas pelo CCG receberão proteção sob a nova lei. Eles receberiam novas oportunidades de trabalho e novos ambientes, mas seriam estritamente proibidos de se envolver em quaisquer ações que pudessem prejudicar os interesses ou a segurança humana. Os infratores seriam punidos pelo CCG. A lei continha muitos detalhes, abrangendo dezenas de milhares de palavras e centenas de cláusulas. Assim que a lei foi anunciada, causou uma grande comoção. Tanto a sociedade humana quanto os ghouls estavam envolvidos em discussões. Alguns acreditavam que a coexistência com os ghouls como criaturas perigosas era impossível. Por outro lado, outros acreditavam que o manejo legal dos ghouls garantiria ainda mais sua segurança. No entanto, não importava se as pessoas se opunham ou apoiavam a lei. Contanto que a lei demonstrasse efeitos imediatos e positivos, ela seria, sem dúvida, amplamente aceita. Quanto às preocupações dos ghouls, elas eram ainda mais significativas. Muitos carniçais estavam cansados de uma vida de matança e evasão constante, enquanto outros ignoravam a lei. No entanto, a maioria dos carniçais continuava desconfiada das verdadeiras intenções do CCG. Afinal, o CCG, que os perseguia implacavelmente, de repente alegou querer construir uma sociedade pacífica juntos. Isso naturalmente os levou a suspeitar de que alguma grande conspiração estivesse em jogo. Por exemplo, atraindo-os para fora e prendendo-os todos de uma vez. Na sede do CCG, hoje marcou o primeiro dia de implementação da Lei Gol. Vários repórteres de emissoras de televisão populares estavam presentes com suas câmeras, prontos para entrevistas e gravações. Normalmente a fotografia era estritamente proibida na sede do CCG, mas hoje foi uma exceção. Shin Tsukiara estava pessoalmente presente, junto com dezenas de funcionários civis que estavam prontos para processar os registros. No entanto, além dos repórteres e da equipe, a entrada estava estranhamente vazia, como se os esforços do CCG estivessem prestes a se transformar em uma grande piada. Eu já te disse, ghouls são só ghouls. Como eles poderiam coexistir com humanos? Esses caras são simplesmente irracionais. Um repórter murmurou para seu colega, expressando fortes opiniões sobre a lei e se sentindo um tanto presunçoso no momento. Shi, abaixe a voz. Você não pode dizer essas coisas aqui. Seu colega o lembrou. Outros repórteres também começaram a se sentir inquietos. Era a primeira vez que a sociedade humana e os ghouls se encontravam fora da guerra. Eles esperavam notícias significativas, mas tudo que capturaram em vídeo foi o vento de outono varrendo as folhas caídas na entrada. Diretor, devemos mandá-los de volta por enquanto? De pé no corrimão do segundo andar, Shin Tsukiara observava a situação no corredor. A pessoa atrás dele, capaz de encontrar informações valiosas, fez uma sugestão em voz baixa. Shin Tsukiara sentiu que esse cara estava com ele há algum tempo e que ele geralmente era obediente, então ele o levou para a sede. Não tenha pressa. O humor de Shin Tsukiara estava bom hoje, e ele respondeu casualmente, apoiando as mãos no corrimão. Ele não demonstrou nenhum sinal de impaciência. De repente, os repórteres lá embaixo ficaram inquietos quando alguém finalmente chegou. A recém-chegada tinha cabelos verdes, uma figura pequena e usava um vestido verde claro, parecendo muito bonita. Ela tinha as mãos cruzadas atrás das costas e usava um par de óculos com aro dourado, exalando uma aura um tanto madura e elegante. É a senhorita Takatsuki. Alguns repórteres a reconheceram e gritaram animadamente, provocando inúmeros flashes de câmera. Depois de tanto tempo de espera, finalmente tiveram uma notícia significativa. Um dos repórteres correu. Ele era um fã devoto de Eto. Senhorita Takatsuki, sou seu fã. Já a entrevistei antes. Lembra de mim? Claro. Eto assentiu com um sorriso doce. O repórter estava de ótimo humor por seu ídolo ter se lembrado dele. Sentindo-se um pouco envergonhado, tocou a cabeça e hesitou por um momento antes de continuar a conversa. Então, senhorita Takatsuki, você está aqui hoje para coletar informações? Não, estou aqui para me registrar. Eto respondeu com uma expressão gentil. O repórter pareceu um pouco desprevenido no início, mas rapidamente recuperou a compostura e perguntou, inscrever-se para quê? Estou aqui para me registrar. No entanto, Eto já havia passado por ele e se aproximado de um funcionário civil responsável pelo registro. No momento seguinte, um par de olhos vermelhos escarlates de Gol se iluminou para todos verem, e uma densa rede de vasos sanguíneos cercou suas órbitas oculares. Muitos repórteres com nervos fracos ficaram surpresos e deram um passo para trás. Alguns até deixaram cair seus microfones devido à incapacidade de lidar com a situação. O funcionário civil também ficou atordoado.
Você poderia me ajudar com o registro aqui? Perguntou Eto com um sorriso. O funcionário do CCG finalmente recuperou a compostura e rapidamente assentiu, começando a perguntar o nome, identidade, endereço, idade e outros detalhes de Eto. Em relação aos gols perigosos, mesmo que registrassem suas identidades, eles ainda seriam monitorados de perto por pelo menos 3 anos. Somente se não tivessem praticado nenhuma ação prejudicial contra humanos durante esse período seriam considerados completamente livres. Capítulo 84. Coruja morreu na Batalha da Zona de Estabilidade, o que foi uma conquista significativa para Shin Sukihara, o atual diretor do CCG. Para manter seu disfarce, Eto se registrou como uma Gol comum e manteve sua verdadeira identidade escondida. Revelar a existência de uma segunda coruja só causaria caos e complicações desnecessárias se tornasse de conhecimento público. Enquanto os repórteres observavam com espanto, Eto concluiu seu registro. Esta notícia de última hora revelou que o ídolo nacional e escritor popular nas redes sociais era, na verdade, um fantasma. Repórteres cercaram Eto, ansiosos para entrevistá-la, enquanto ela tentava ir embora. Eto havia preparado declarações com antecedência, expressando o desejo de paz e o cansaço de uma vida passada na clandestinidade. Ela pretendia usar a cobertura da mídia para mudar a percepção pública sobre os gols e acelerar a aceitação da lei Gol do CCG. Repórteres, em busca de mais informações privilegiadas ou notícias sensacionalistas, perseguiram Eto implacavelmente. Alguns repórteres inexperientes subestimaram o perigo que ela representava como uma pequena criatura demoníaca. No entanto, sua atenção foi repentinamente desviada por uma grande multidão reunida na entrada da sede. Para seu alarme, todos na multidão tinham olhos vermelhos aterrorizantes. Eram gols em número superior a 1000. O pessoal do CCG e os investigadores de segurança sentiram seus corações dispararem de ansiedade. Os repórteres ficaram em silêncio, abandonando a busca por Eto para uma entrevista. Shin Sukihara percebeu que não podia mais evitar aparecer. Suspirou desamparadamente, reconhecendo vários membros proeminentes da organização da Árvore Algiri entre a multidão. Eto não só viera sozinho, como também trouxera toda a Árvore Algiri, fazendo uma declaração significativa para a raça dos carniçais. A cena impressionou até mesmo pessoas comuns. Liderando os esforços de segurança Amon, o principal investigador, não resistiu ao pedido de Mado para lidar com a situação. Shin Sukihara saltou a cerca, aterrissando suavemente de uma altura de mais de 10 metros. Com o emblema do CCG em seu uniforme, ele exalava uma aura solene. Um investigador astuto até lhe trouxe uma cadeira. Shin Sukihara falou lentamente, insistindo para que o processo de registro continuasse. Os investigadores e membros da equipe recuperaram a compostura e retomaram o processo de registro de forma ordenada. Na verdade, todos os gols presentes eram membros da Árvore Algiri. Eto havia garantido que não haveria problemas. Afinal, se ela interviesse pessoalmente, a morte seria a menor das preocupações deles. Entretanto, era necessário que Shin Sukihara aparecesse, mostrando ao público que até mesmo os gols mais cruéis teriam que obedecer à lei enquanto ele estivesse presente. Os humanos não precisavam mais temer os gols. A coexistência agora era possível. Devido ao grande número de carniçais presentes, Eto incluiu todas as áreas que havia supervisionado anteriormente no processo de registro. Ela até eliminou inúmeros carniçais que se recusaram a obedecer, embora o número exato fosse desconhecido. O processo de inscrição manteve todos ocupados até tarde da noite. No entanto, nem os gols, nem o pessoal do CCG, nem os repórteres reclamaram. Eles sabiam que estavam testemunhando o início de uma nova era, um recomeço para todos. Finalmente, no meio da noite, Shin Sukihara encontrou uma oportunidade para descansar. Exausto mental e fisicamente por lidar com inúmeras perguntas ao longo do dia, ele estava no terraço da sede do CCG, segurando uma garrafa de cerveja e apreciando a brisa fresca da noite enquanto olhava para o horizonte. Eto se apoiou no corrimão próximo, olhando para o céu estrelado. Ela estava de bom humor, brincando com seu novo cartão de identificação. Ele lhe garantia o tratamento de um ser humano normal, permitindo-lhe viver sem esconder sua verdadeira natureza. É uma pena que compartilhar uma bebida seja mais agradável entre duas pessoas. Espero que eles possam desenvolver uma cerveja fantasmagórica em breve. Eu teria te convidado para um drink, brincou Shin Sukihara, tomando um grande gole. Estou ansiosa. Mas por que a diretora do CCG está tão ansiosa? Perguntou Eto, virando a cabeça. Porque tenho 2 mulheres excepcionais na minha vida, vangloriou-se Shin Sukihara, revelando um sorriso satisfeito. Sob sua orientação, Kurona e Nashiro se tornaram capazes de se sustentar sozinhas. Eto revirou os olhos, levantou-se e preparou-se para sair. Você vai embora tão cedo? A noite está tão linda. Não quer descansar um pouco mais? Perguntou Shin Sukihara. Não tenho tanto tempo livre quanto o grande diretor. Sou responsável por todo o trabalho sujo e cansativo, brincou Eto, claramente gostando do seu papel. No entanto, foi um prazer trabalhar com você. Assim que terminou de falar, Eto se transformou instantaneamente. Seus numerosos kagunis se estenderam, envolvendo todo o seu corpo. Em questão de segundos, ela se transformou em um enorme monstro não humanoide. Com um salto poderoso, ela saltou do prédio de centenas de metros de altura. Descendo devido à gravidade, abriu os braços como um corvo e voou para o céu. Shin Sukihara sorriu levemente, continuando a saborear sua bebida. Neste momento crucial, ele resolveu os problemas do lado humano, enquanto Eto ajudou a lidar com o lado Gol. Nem todos, humanos e Gols, estavam dispostos a aceitar a nova lei. Muitos Gols haviam desenvolvido um gosto por matança e canibalismo, tornando difícil para o CCG capturá-los. No entanto, Eto conseguiu. Com a organização da Árvore Algiri infiltrada em várias facções de Gols, ela era a verdadeira governante subterrânea. No passado, sua intervenção era desnecessária, mas agora, se ela desejasse, ela poderia facilmente expor e prender todos esses criminosos.
Capítulo 85. Com a árvore Aogiri na vanguarda, a implementação da lei de contramedidas contra gols ocorreu com mais tranquilidade do que o esperado. O CCG transformou intencionalmente o 11º distrito, fortemente danificado, em uma zona especial para gols, onde a maioria dos gols era alocada para trabalhar e viver. Ocasionalmente havia algumas forças tolas ou destrutivas, mas Shinsuke e Eto Yoshimura rapidamente a suprimiram. Distritos como o 1º, o 2º e o 20º distritos que não puderam se desenvolver devido à guerra ou à população excessiva de carniçais, aceleraram seu desenvolvimento. Embora ainda não tenha chegado ao ponto em que as pessoas possam deixar suas portas destrancadas à noite, o número de carniçais que ousam atacar e ferir humanos diminuiu bastante. Alguns carniçais até se destacaram e foram admitidos no CCG como investigadores. Comparados aos humanos, os ghouls têm vantagens únicas. Por exemplo, ao enfrentarem ladrões armados, eles não precisam se preocupar em levar tiros e podem facilmente subjugar os criminosos. Ambas as raças se beneficiam mutuamente, e as vantagens dos ghouls também são evidentes. Os cidadãos não precisam mais viver com medo todos os dias, e Shinsuke tornou-se o reconhecido grande diretor do CCG. No 1º distrito, há uma luxuosa vila particular. Esta é a residência particular de Shinsuke. Ele nunca se compromete com o espetáculo. Além disso, agora não lhe falta riqueza e poder. Ele tem autoridade absoluta sobre toda Tóquio e até mesmo o mundo. Ele pode até mesmo contornar o parlamento e mobilizar a maioria das forças do CCG, com o apoio total da árvore Aogiri. Um raio de sol atravessa as cortinas no início da manhã. Shinsuke acorda lentamente e a beleza inquieta em seus braços move o corpo, o rosto cheio de fadiga, e seus cabelos brancos e macios fazem cócegas em seu nariz. Ele não tem escolha a não ser mover cuidadosamente a cabeça de Nashiro para o lado e então se levantar com movimentos suaves. Esta última devia estar exausta na noite passada, então Shinsuke não a acordou, permitindo que dormisse um pouco mais. Ele se espreguiça preguiçosamente, sai do quarto e entra na sala de estar. Já sente um aroma perfumado. Akira está de avental, parecendo uma esposa virtuosa e mãe amorosa, cozinhando enquanto Kurona ajuda na cozinha. No entanto, as habilidades culinárias de Kurona não são tão boas assim. Embora esteja ajudando, ela se assusta com o óleo espirrando em um momento e no outro, com a criatura viva na tábua de corte. Shinsuke sorri levemente e aproxima-se para ajudar, mas acaba sendo empurrada para fora da cozinha por Akira, que o olha com desdém. Não faça bagunça. Akira não comenta sobre as habilidades culinárias de Shinsuke, já que ele sabe misturar molho de soja e vinagre. Ela se vira e pacientemente ensina Kurona a lidar com escamas de peixe. Ela tem o comportamento de uma dona de casa. Shinsuke deita-se no sofá observando a cena, sentindo-se bem. Akira e as duas irmãs têm experiências semelhantes de perda de parentes. Com empatia, não conseguem deixar de sentir pena da situação das irmãs. Diante da traição de Shinsuke, acabam optando por aceitá-la em silêncio. Quanto às duas irmãs, é evidente que há muito tempo entregaram seus corações inteiramente a Shinsuke. Contanto que possam estar com ele, nada mais importa. Portanto, esse processo ocorreu sem problemas, surpreendendo até Shinsuke. No entanto, Shinsuke toca o nariz, sentindo-se culpado. Se Akira soubesse da existência de Nishino, provavelmente haveria uma guerra fria. Mas Nishino não se importa nem um pouco com essas coisas. Ela nem quer ir à sede com ele. Para ela, seu maior valor reside em poder se ajudar. Ele é realmente sortudo. Shinsuke suspira interiormente e mergulha seus pensamentos no painel do sistema. Ele não o abre há muito tempo. Afinal, além de ter emitido uma tarefa de sistema e um pacote para iniciantes quando transmigrou pela primeira vez, este sistema rudimentar não o tem controlado. Mas ao longo dos anos, após vivenciar batalhas consecutivas e a implementação da lei de contramedidas contra ghouls, embora ocupe o cargo de diretor e membro do parlamento, ele frequentemente lidera pessoalmente a equipe na captura de ghouls criminosos. A barra de progresso da tarefa do sistema foi concluída há 3 dias. Neste momento, a tarefa desapareceu do painel do sistema, deixando apenas um botão de confirmação aguardando a ativação. No entanto, devido às suas preocupações com o desconhecido, ele nunca a ativou e continuou adiando até hoje. Querida, a refeição está pronta. Você come primeiro. Eu tenho que ir à comoda. Akira sai apressadamente da cozinha. Ela acabou de receber uma ligação sobre um incidente em sua área envolvendo um ghoul registrado que feriu alguém. Isso requer sua atenção. Parece que é alguém com extremo ressentimento contra ghouls que causou problemas intencionalmente. A relação de amor e ódio entre ghouls e humanos não pode ser completamente eliminada em apenas meio ano, mas não é grande coisa. Aquele ghoul só machucou alguém e não fez nada fora do comum. Claro, tire um dia de folga para mim também. Shinsuke concorda e acrescenta de repente. Akira fica perplexa. Desde que se tornou diretora do CCG, Shinsuke não tira um dia de folga. Preciso fazer uma coisa. Não se preocupe, não é perigoso. Shinsuke instrui, e Akira hesita por um instante antes de assentir sem perguntar mais nada. Ela acredita no julgamento e nas habilidades de Shinsuke. Apenas Nashiro o acompanha no café da manhã. Kurona se comporta obedientemente quando Akira está por perto, mas, na verdade, gosta de estar perto de Shinsuke. Durante o café da manhã, quase todo seu ser se agarra a Shinsuke, pedindo-lhe que a alimente. Shinsuke pacientemente atende as meninas. À tarde, elas também acordam. As duas irmãs têm assuntos a tratar na agência e não podem ficar muito tempo, já que Shinsuke tirou o dia de folga. Afinal, ainda há muito trabalho a ser feito na agência. Durante esse intervalo, Shinsuke visita as obras de reconstrução na área dos estábulos, o 20º distrito. A guerra causou danos econômicos consideráveis à região. Agora, o país está se recuperando gradualmente das consequências da guerra e vivenciando um desenvolvimento econômico próspero.
Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Shin Tsukihara passou a tarde com Nishino. Afinal, ela era sua primeira mulher e já havia feito muito por ele. Só ao anoitecer Shin Tsukihara partiu e foi sozinho para o distrito industrial onde havia travado uma grande batalha com Rise Kamishiro no passado. A área era escassamente povoada, então, mesmo que algo inesperado acontecesse, não causaria muito rebuliço. Bem aqui, Shin Tsukihara murmurou para si mesmo, preparou-se e silenciosamente invocou o comando para ativar o sistema. Um som mecânico rígido ecoou em sua mente. Coleta de dados do mundo Gol concluída. Coordenadas registradas com sucesso. Bom, um barulho alto assustou de repente os jovens que brincavam na rua. Inúmeras pessoas olharam para o céu, e a noite calma foi repentinamente interrompida por um trovão. Então, sem aviso, um vento forte surgiu e o mar subiu. A previsão do tempo disse que não haveria chuva esta noite, não é? Em que época estamos? Ainda podemos confiar na previsão do tempo? Voltem logo, está quase chovendo. O grupo de pessoas rapidamente procurou abrigo da chuva. No momento seguinte, uma forte chuva caiu repentinamente. Shin Tsukihara estava no telhado, sentindo as mudanças no vento e na chuva. Ele podia sentir claramente que aquele não era um tufão comum. O rugido estrondoso soava mais como o uivo dos céus e da terra. De repente, Shin Tsukihara sentiu uma dor aguda na mente e no momento seguinte, sentiu a presença de algo do tamanho de um doce, parecido com um planeta em sua mente. Essas eram as coordenadas do mundo Gol. De repente, ele recebeu uma explicação do sistema. Ao completar as tarefas do sistema, ele poderia determinar a posição deste plano dimensional no multiverso e abrir o portal para viajar entre eles. A energia do sistema já era suficiente, e ele poderia abrir o portal para a próxima dimensão a qualquer momento. Jin, parabéns, anfitrião, por obter as coordenadas do primeiro plano mundial. Recompensa, espaço do sistema. Mais uma vez, um aviso do sistema soou em sua mente, mas Shin Tsukihara não prestou muita atenção. Sistema, se eu decidir atravessar, ainda posso voltar? E este lugar? Shin Tsukihara perguntou de repente, pois estava mais preocupado com essa questão. É compreensível que ele estivesse preocupado, visto que já havia passado muitos anos neste mundo e tinha coisas com as quais se importava. Ele não podia simplesmente abandoná-las. As leis de tempo dos planos do multiverso não estão interconectadas, ou melhor, quando o hospedeiro parte, ele não partiu de verdade. Ele entra em um estado de pausa relativa e só será retomado quando o hospedeiro retornar. Semelhante a universos paralelos, não importa quando eu partir ou quanto tempo ficar fora, retornarei ao momento em que parti, certo? Shin Tsukihara começou a entender um pouco e recebeu a confirmação do sistema em sua mente, o que o aliviou. Afinal, no vasto multiverso, alguns mundos têm um tempo que não tem valor algum. Se ele viajasse para um mundo de cultivo imortal, onde um ano equivale a 1000 anos aqui, tudo que ele conhecia se tornaria história antiga. Quando Shin Tsukihara entendeu isso, ele se tornou decidido e não hesitou mais. Ele decidiu partir naquela noite, mas antes precisava fazer alguns preparativos. Dirigiu até o 22º distrito, onde ficava Koshleia. Após o ataque da árvore Algeri, a defesa da área foi fortalecida. O recém-nomeado diretor da prisão de Koshleia era Juzou Suzuya, que também havia conquistado grandes feitos na batalha do ataque Anteiku. Para alguém como Juzou, que amava lutas e loucura, Koshleia, onde muitos condenados à morte e gols aterrorizantes eram mantidos, era uma escolha perfeita. E sua força era mais do que suficiente para reivindicar o cargo de diretora da prisão. Os funcionários da Koshleia ficaram surpresos com a visita repentina de Shin Tsukihara, mas ele os instruiu especificamente a manterem o assunto em segredo. Sob o pretexto de formar uma equipe de operações especiais, ele levou diretamente de lá um lote de kinks novinhos em folha. Entre eles, havia 6 conjuntos de kinks Arata, além de mais de 20 conjuntos de kinks de classificação S ou superior. Em todo o CCG, apenas Shin Tsukihara conseguiu tirar essas armas com uma única palavra. Desde que se tornou diretor do CCG, Shin Tsukihara aprendeu sobre alguns segredos obscuros, como as 3 camadas subterrâneas de Koshleia, onde muitos gols poderosos eram mantidos sem serem executados e até recebiam comida e nutrientes para servir como uma fonte contínua de células RC. Somente aqui tantos kinks de alto nível poderiam ser armazenados. Shin Tsukihara carregou essas armas em seu carro, e embora Koshleia inicialmente quisesse providenciar uma escolta, considerando o título de Shin Tsukihara como o investigador mais forte, ele recusou. Eles não pensaram muito sobre isso, pois todos sabiam que esse homem possuía o título de investigador mais forte. Depois de partir dali, Shin Tsukihara acenou com a mão e armazenou todos esses kinks no espaço do sistema, incluindo seu Jurmungandrer. Num instante, uma lista apareceu em sua mente. Ao mesmo tempo, Shin Tsukihara preparou comida, água e outros suprimentos, todos armazenados também. Ele se lembrava vividamente das dificuldades que enfrentou ao cruzar pela primeira vez para o mundo de Tokyo Ghoul, mal tendo o suficiente para dormir em bancos de parque. Então, desta vez, ele queria estar mais bem preparado. Após todos os preparativos, Shin Tsukihara retornou ao terraço do distrito industrial. Ele silenciosamente invocou o comando para abrir a passagem. Não houve nenhum evento dramático como ele imaginava. Em vez disso, tudo à sua frente se distorceu de repente e naquele momento misterioso tudo pareceu congelar. Até as gotas de chuva que caíam do céu diminuíram a velocidade, congelando no ar. Este foi o resultado do sistema abrindo a passagem, onde 2 dimensões se conectaram e as leis do tempo gradualmente entraram no estado descrito pelo sistema. Um estado de quietude. Que tudo corra bem. Shin Tsukihara murmurou para si mesmo, com passos firmes. Depois de tanta experiência, ele não estava mais satisfeito com o status quo e ansiava pela sensação de se tornar mais forte.
Capítulo 87. Um grande comerciante chegou ao distrito de Shiganshina. Como uma região naturalmente pequena, era evidente a escassez de necessidades diárias. A chegada de Shin Tsukihara foi calorosamente recebida, e devido aos seus preços justos, ele rapidamente se tornou conhecido como um empresário honesto entre os moradores locais. Este é o equipamento de manobra tridimensional. Dentro de uma pousada, Shin Tsukihara brincava com dois dispositivos retangulares à sua frente. Ele os havia comprado a um preço considerável de um soldado no distrito de Shiganshina. Por estar na periferia da região, os regulamentos eram um tanto flexíveis. Depois de estudá-los por um tempo, Shin Tsukihara compreendeu superficialmente os princípios do equipamento de manobra tridimensional. Ele dependia de gás para alimentar o ventilador e gerar força, enquanto as âncoras de lançamento controlavam a direção. Com esse dispositivo, os humanos podiam se mover rapidamente e planar por florestas e estruturas, dando a eles a habilidade de lutar contra titãs. O potencial dos humanos é realmente notável. Shin Tsukihara suspirou e nesse momento alguém bateu na porta. Entre. Entrou na sala um adolescente, um funcionário e um órfão. Assim como os outros que trabalhavam no armazém de grãos e óleo, todos foram cuidadosamente selecionados por Shin Tsukihara. Antes disso, eles praticamente não tinham esperança de sobrevivência e dependiam inteiramente da ajuda e das oportunidades de emprego de Shin Tsukihara para suas vidas atuais. Em troca, demonstraram lealdade absoluta. Senhor, recebemos alguns resultados da investigação que o senhor nos pediu para conduzir. A família Kerman mora nos arredores da floresta no distrito de Shiganshina. No entanto, durante nossa investigação, notamos que alguém os estava seguindo secretamente. O nome desse funcionário era Eris. Shin Tsukihara sentiu, instruindo-o a vigiá-los de perto e relatar qualquer incidente em comum com antecedência. Ele admirava Mikasa, que na história original, sempre estava ao lado de Eren, não importava o que acontecesse. Infelizmente, ela ainda era muito jovem e Shin Tsukihara não tinha nenhum fetiche específico. No entanto, preparar o terreno para eventos futuros ainda era viável. Imediatamente, ele se concentrou novamente no equipamento de manobra tridimensional. Para ele, esse dispositivo poderia ser um tanto redundante. Com sua força, ele poderia nem precisar do equipamento de manobra tridimensional para derrotar titãs comuns facilmente. Mas ele não queria revelar seu trunfo tão cedo. Este lugar era diferente do mundo dos titãs. Se um super-humano aparecesse de repente, talvez não fosse uma boa ideia. Shin Tsukihara se concentrou e olhou para a tarefa que lhe fora dada pelo sistema. Coleta de materiais, 09. Nenhuma explicação adicional foi dada. Ele teve que descobrir sozinho. No entanto, ele já tinha um palpite de que esses 9 alvos provavelmente estavam relacionados aos poderes dos 9 titãs. Shin Tsukihara esfregou a testa frustrado. Se fosse apenas uma tarefa caçar titãs, ele poderia ter encontrado uma maneira rápida de completá-la. Mas os poderes dos 9 titãs, alguns deles ainda nem haviam chegado à Ilha Paradis. Antes disso, ele não podia se arriscar. Eris, gaste algum dinheiro e alugue um campo de treinamento dos guardas da cidade. Quero aprender a usar o equipamento de manobra tridimensional. Neste mundo decadente havia prós e contras. Para Shin Tsukihara, o dinheiro poderia resolver tudo, contanto que as recompensas fossem generosas o suficiente. O líder dos guardas da cidade não se importaria com segredos militares e poderia até mesmo tratar Shin Tsukihara como um convidado de honra e convidá-lo. Em tal ambiente, o outro lado do distrito de Shiganshina era muito sombrio, com inúmeros casos de roubo, abuso, tráfico de pessoas, mercados negros clandestinos, transações ilegais e influência de gangues. Entendido. Eris respondeu e foi cuidar disso. Naquela tarde, o responsável pelos guardas da cidade do distrito de Shiganshina procurou Shin Tsukihara. Recebeu-o com um sorriso e enviou pessoalmente um oficial de treinamento para auxiliá-lo. Aos seus olhos, isso era apenas um hobby de uma pessoa rica, e se ele se saísse bem, haveria benefícios. O equipamento de manobra tridimensional é o ápice da sabedoria humana, mas tornar-se proficiente nele é bastante desafiador. Requer excelente equilíbrio corporal e uso habilidoso. É mesmo? O oficial de treinamento estava explicando, mas Shin Tsukihara o interrompeu. Ele já havia equipado o equipamento de manobra tridimensional e permanecia firme no ar, usando vários fios rompidos para manter o equilíbrio. Os limites do corpo humano não se limitavam à força e à velocidade. Shin Tsukihara havia alcançado níveis sobre-humanos em termos de equilíbrio, reflexos, audição e olfato. Adaptar-se ao equipamento de manobra tridimensional era simplesmente uma questão de familiaridade e técnica. Tosse, tosse, tosse. O oficial de treinamento ficou boquiaberto enquanto tossia repetidamente, sufocado pela própria saliva. Depois de um momento, olhou para Shin Tsukihara, que era tão estável quanto o Monte Tai, e sua boca se contraiu. Imediatamente abriu um sorriso lisonjeiro e o elogiou. Chefe Shin, você é realmente um gênio. Levei mais de meio mês para ficar em pé assim quando treinava com o equipamento de manobra tridimensional. Felizmente, o chefe Shi é um empresário. Caso contrário, não teríamos nosso sustento. Você me bajula. A resposta de Shin Tsukihara foi indiferente. Na verdade, mesmo sem a orientação do oficial de treinamento, ele provavelmente teria aprendido as técnicas depois de algumas tentativas. No entanto, ele precisava preparar o terreno para o futuro, ou teria que perder tempo se explicando mais tarde. Naquele dia, o oficial de treinamento ficou profundamente abalado. Shin Tsukihara levará apenas meio dia para passar de uma postura ereta para o uso proficiente do equipamento de manobra tridimensional. Ao ver Shin Tsukihara manobrando sem esforço no campo de treinamento, ele teve um pensamento fugaz de que Shin Tsukihara não deveria ser um mero comerciante, mas um guerreiro nato. Mas ele rapidamente balançou a cabeça, rindo de seus pensamentos ridículos. Este era o renomado e rico empresário de toda a região de Maria. Sua ideia era absurda. Capítulo 88. No período seguinte,
Shin Tsukihara visitava o campo de treinamento sempre que tinha tempo livre para praticar o uso do equipamento de manobra tridimensional até se tornar proficiente. Ele confiou uma grande quantidade de mercadorias aos seus subordinados para venda. Em apenas 3 ou 4 dias, Shin Tsukihara já havia dominado completamente o equipamento de manobra tridimensional, atingindo um nível de proficiência não inferior ao de alguns veteranos que estavam em serviço há mais de uma década. Chefe Shin, você realmente tem um talento nato. Parece que não tenho mais nada para lhe ensinar. No campo de treinamento, o oficial de treinamento aceitou completamente o talento de Shin Tsukihara e agora o elogiava lisonjeiramente. Durante esse tempo, o oficial recebeu muitos benefícios de Shin Tsukihara. Mesmo uma pequena recompensa seria suficiente para sustentar sua família por meio ano. O senhor foi um ótimo professor. Shin Tsukihara respondeu modestamente, sem mostrar nenhum traço de arrogância e sendo muito acessível. O oficial de treinamento aceitou humildemente o elogio, secretamente esperando que Shin Tsukihara continuasse a ir ao campo de treinamento, pois isso significaria mais benefícios para ele. Senhor, a conversa deles foi repentinamente interrompida. Eris, vestido à paisana, aproximou-se e fez uma reverência. Olhou silenciosamente para o oficial de treinamento. Sendo experiente, o oficial de treinamento entendeu que devia haver algo sensível que ele não deveria ouvir. Ele casualmente deu uma desculpa e se retirou. Vá em frente. Com a saída da outra pessoa, o sorriso de Shin Tsukihara desapareceu e ele lentamente removeu o pesado equipamento de manobra tridimensional do corpo. Ele perguntou em tom sério. Eris se aproximou do ouvido de Shin Tsukihara e falou suavemente. Algumas pessoas estão planejando prejudicar a família Ackerman. Continuar. Os movimentos de Shin Tsukihara pararam, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Ultimamente tem havido pessoas no mercado negro dispostas a pagar um preço alto por escravas, mas elas solicitam especificamente aquelas com linhagem oriental. Se sua investigação estiver correta, a única família no distrito de Shiganshina que atende a essa condição é a família Ackerman. Alguém está mirando neles? Shin Tsukihara perguntou. É um grupo de criminosos reincidentes. Eles traficavam escravos no mercado negro, e nosso pessoal os descobriu recentemente patrulhando a floresta perto de onde mora a família Ackerman. Ao ouvir isso, Shin Tsukihara entendeu. Vamos dar uma olhada. Eris entendeu a intenção de Shin Tsukihara e rapidamente providenciou uma carruagem. De repente, o céu escureceu e uma chuva forte caiu, causando caos nas ruas enquanto as pessoas corriam de volta para suas casas. Mas a chuva também limpou as ruas, abrindo caminho para que a carruagem seguisse rapidamente em direção aos arredores do distrito de Shiganshina, onde a família Ackerman residia. Esta cidade era cercada por 3 enormes muralhas, mas ainda cobria uma vasta área para acomodar centenas de milhares de pessoas. Demorou cerca de meia hora para chegar ao endereço da família Ackerman do campo de treinamento. No entanto, Shin Tsukihara não tinha pressa. Os traficantes de escravos estavam atrás de riquezas, então não fariam mal a Mikasa. Bom, um trovão ecoou pelo céu. Na floresta havia uma casa de madeira rústica e surrada, construída com toras redondas, muito parecida com muitas outras casas no distrito de Shiganshina. Morava nesta pequena casa uma família de 3 pessoas. Mikasa, que tinha apenas 10 anos, já mostrava sinais de ser uma beldade, e sua mãe era bela e graciosa. O bordado da mamãe é tão lindo. Mikasa estava brincando com o bordado de sua mãe. Com um leve sorriso, sua mãe tocou carinhosamente a cabeça de Mikasa e continuou seu trabalho. Ackerman era um caçador que ganhava a vida caçando e vendendo sua caça no mercado. A mãe de Mikasa complementava a renda familiar vendendo seus bordados. Embora não fossem ricos, eles conseguiam sobreviver. Tosse. Ackerman tossiu algumas vezes. Ele havia pegado um resfriado recentemente e estava descansando em casa. Tenha cuidado. Você não deveria descansar na cama? Perguntou a mãe de Mikasa, preocupada. Não precisa. Chamei um médico. O Dr. Grisha chegará em breve. Ackerman acenou com a mão, mas assim que falou, alguém bateu na porta. Aqui está ele. Ackerman murmurou, pedindo para eles esperarem um momento, depois se levantou para abrir a porta. Bom, um som estrondoso ecoou. A porta tinha acabado de se abrir e, antes que Ackerman pudesse reagir, viu uma adaga reluzente cravada em seu peito. Não houve grito nem luta. Ackerman morreu instantaneamente com um único golpe, caindo no chão. 2 figuras corpulentas apareceram na porta, cada uma segurando um machado de mão, com rostos ferozes e perversos. Pai? Mikasa ficou petrificada, parada em choque. Haha, são mesmo lindas. Vamos fazer uma fortuna com elas. Com a qualidade delas, com certeza conseguimos um preço alto. Hehe, eu adoraria me divertir um pouco primeiro, mas estou com medo de estragar tudo. Assim que ganharmos o dinheiro, vou encontrar uma garota bonita para brincar. O homem grande com um olhar lascivo disse. Cuidado, você não merece brincar com produtos de tão alta qualidade. Assim que ganharmos o dinheiro, você pode encontrar qualquer garota para transar. Ao ouvir a conversa, os olhos da mãe de Mikasa brilharam de determinação. Ela pegou uma tesoura da mesa e correu em direção a um dos homens, aparentemente sem medo da morte. Entretanto, sua figura frágil não representava nenhuma ameaça, e o homenzarrão facilmente agarrou sua mão que segurava a tesoura. Você está pedindo pela morte, vadia. O grandalhão ficou impaciente e levantou o machado na mão, preparando-se para atacar. Bang! Um som agudo atravessou a chuva torrencial. Era tão claro quanto um tiro. Seguindo o som, o machado na mão do grandalhão caiu no chão. Capítulo 89. O machado caiu no chão com um estrondo alto. Ao mesmo tempo, o corpo do grandalhão desabou, o sangue escorrendo enquanto um buraco do tamanho de um polegar aparecia em sua testa. Todos os presentes ficaram chocados com o que viram, exceto por uma pessoa, Mikasa, que estava assustada e olhava fixamente para a fresta da porta. Ele foi baleado? O companheiro do grandalhão parou por um instante, mas logo ficou alerta e olhou para trás.
Viu uma carruagem se aproximando em alta velocidade, conduzida por um jovem magro que parecia destemido. A cortina da carruagem foi levantada, revelando o rosto de um homem nobre e de aparência severa. Ele foi o responsável pelo ataque. Droga, você está morto. Ao encontrar seu alvo, a raiva do grandalhão aumentou. A tecnologia no mundo dos titãs era primitiva, e embora existissem armas de fogo, eram, em sua maioria, armas longas de tiro único de estilo antigo, que exigiam recarga com ferramentas especiais após cada disparo. Então, esse cara acreditava que Shin Tsukiara não conseguiria dar um segundo tiro. Com esse pensamento, o grandalhão pegou o machado caído de seu companheiro e o atirou diretamente em Shin Tsukiara, mirando nele. Tenha cuidado, senhor, Ares avisou, apertando as rédeas na tentativa de parar a carruagem. Bang! Outro tiro soou. Sob o olhar desafiador e incrédulo do grandalhão, ele caiu com um baque na chuva, a água lavando o sangue de seu corpo. E o machado que ele atirou foi facilmente esquivado por Shin Tsukiara. A mãe de Mikasa soltou um suspiro de alívio aparentemente sem forças. De repente ela caiu no chão e rapidamente rastejou até Mikasa, abraçando-a e soluçando alto. Mikasa também começou a chorar. A expressão de Shin Tsukiara se suavizou. Em seu plano, ele não pretendia usar a morte dos pais de Mikasa para despertar seu talento de luta. Ele não precisava de mais lutadores, ele precisava de indivíduos leais. Infelizmente, sou o dono da companhia comercial da família Shin. Vim aqui originalmente para encontrar os irmãos Ackerman para comprar algumas peles de feras e expandir nossos produtos. Não esperava encontrar esse tipo de situação. Se eu tivesse chegado antes, talvez pudesse ter evitado essa tragédia. Shin Tsukiara desceu da carruagem, recusou educadamente a oferta de Ares de segurar um guarda-chuva e consolou a mãe de Mikasa. Ao ouvir isso, a mãe de Mikasa parou de chorar e se recompôs. Ela reconheceu Shin Tsukiara como um comerciante conhecido e bondoso do distrito de Shiganshina. Ela já havia comprado alguns suprimentos da empresa comercial dele antes. Ela agradeceu e disse, Senhor, se o senhor não tivesse vindo hoje, minha filha e eu não saberíamos o que fazer. Shin Tsukiara suspirou e olhou ao redor dos móveis simples da casa, notando o bordado na mesa. Ele perguntou, a senhora fez este bordado? Sim, fui eu, respondeu a mãe de Mikasa, ainda um pouco confusa. Senhora, sua habilidade é excelente. A companhia comercial da família Shin está planejando adicionar alguns tecidos aos nossos produtos. Se não se importar, pode nos entregar seu bordado finalizado para venda, e receberemos apenas uma pequena comissão. A mãe de Mikasa entendeu rapidamente. O generoso comerciante estava oferecendo a eles uma oportunidade de ganhar a vida após a perda repentina do provedor da família. Ela expressou sua gratidão e prontamente concordou com o acordo, e Shin Tsukiara aceitou graciosamente. Logo, a polícia chegou e cuidou da situação. Mikasa e sua mãe choraram novamente, mas a chuva lavou o cheiro de sangue, fazendo parecer que nada havia acontecido. Em gratidão por Shin Tsukiara ter salvado suas vidas e proporcionado oportunidades de emprego, a mãe de Mikasa o convidou várias vezes para ficar para uma refeição, e Shin Tsukiara aceitou. Enquanto ela se ocupava na cozinha, apenas Mikasa permaneceu na porta. Ares prestava depoimento à polícia fornecendo provas. A polícia foi extraordinariamente diligente neste caso, querendo agradar ao importante comerciante. Você está se sentindo melhor agora? Shin Tsukiara olhou para Mikasa, que ainda estava atordoada, e perguntou de repente. Embora Mikasa fosse jovem, ela era excepcionalmente esperta. Como você fez isso? O que você quer dizer? Shin Tsukiara ficou surpreso. Mikasa apontou de repente para a fresta na porta onde uma pedra do tamanho de um polegar estava cravada. Durante todo o incidente, Shin Tsukiara não disparou nenhuma arma. Ele simplesmente usou duas pedras como se fossem bolinhas de gude. Shin Tsukiara não conseguiu evitar sorrir. Sua visão aguçada permitiu que ele percebesse isso. Ela realmente era uma guerreira nata, e essa garra era evidente desde a infância. Se você quiser aprender, eu posso te ensinar no futuro. Você pode vir à empresa de negociação quando quiser. Mikasa assentiu. Esta foi mais uma demonstração de sua inteligência. Shin Tsukiara sorriu, sabendo que durante o interrogatório policial, Mikasa havia optado por não falar sobre esse detalhe. Todos presumiram que Shin Tsukiara havia matado os dois traficantes com sua arma de fogo, o que não era irracional, já que ele era um comerciante importante que carregava armas de autodefesa. Olá, Azumabito, como vai o Ackerman? Não muito longe dali, um homem de meia idade, vestindo um suéter de lã, segurando um guarda-chuva e usando óculos, correu ansiosamente. Atrás dele estava um garoto mais ou menos da idade de Mikasa. Ouvi da polícia sobre o que aconteceu na sua casa. A voz do homem de meia idade falhou, e ele percebeu pela expressão de Mikasa que já sabia da situação. Grisha, é você? A mãe de Mikasa reconheceu a voz do homem e o identificou como Grisha, um dos poucos médicos do distrito de Shiganshina. Quanto à identidade do garoto atrás dele, era evidente. Era Eren, o protagonista do mundo dos titãs. Capítulo 90. Dr. Grisha. Ao ouvir a voz, a mãe de Mikasa saiu da cozinha. Ao ver a expressão dela, o Dr. Grisha compreendeu. Ele tinha um bom relacionamento com a família Ackerman e estava profundamente triste com a morte repentina da amiga. Essas feras. Depois de ouvir o relato da mãe de Mikasa, o Dr. Grisha bateu o punho com raiva na parede, e Eren ficou atrás dele parecendo sério. As crianças que vivem no distrito de Shiganshina amadurecem cedo e entendem as coisas muito mais cedo do que seus colegas. Graças ao Sr. Shin Tsukiara, eu não saberia o que fazer sem a ajuda dele, disse a mãe de Mikasa, tristemente. Ao ouvir isso, o Dr. Grisha também expressou sua gratidão. Shin Tsukiara permaneceu humilde. Qualquer pessoa com consciência não ficaria de braços cruzados depois de testemunhar aquela cena, disse Shin Tsukiara.
olhando profundamente para o Dr. Grisha enquanto batia ritmicamente na mesa com os dedos. O tempo parou por um momento. Shin Tsukiara conhecia bem a verdadeira identidade do Dr. Grisha. Na história original, Eren possuía o poder do Titã porque o Dr. Grisha injetou fluido espinhal nele. O Dr. Grisha não era apenas um médico gentil e bondoso, ele era um verdadeiro conspirador. Entretanto, Shin Tsukiara não tinha certeza se o Dr. Grisha já havia obtido o poder do Titã fundador e se deveria tomar alguma atitude. Em gratidão por salvar suas vidas, a mãe de Mikasa preparou uma refeição suntuosa, e a família do Dr. Grisha foi convidada a ficar. Durante a refeição, o Dr. Grisha incentivou seu filho, Eren, a passar mais tempo com Mikasa. Essa era sua maneira de cuidar da família Ackerman. Ackerman era meu bom amigo, então lhe ofereço um brinde, disse o Dr. Grisha, erguendo seu copo de bebida forte para Shin Tsukiara. Entretanto, Shin Tsukiara manteve a cabeça baixa, aparentemente perdido em pensamentos, e não respondeu até que a mãe de Mikasa perguntou sobre isso. Não precisa ser tão formal, Shin Tsukiara finalmente respondeu com um sorriso. Eles brindaram e terminaram a refeição. Depois do jantar, Shin Tsukiara saiu da casa dos Ackerman e deixou um cargo em sua empresa comercial no distrito de Shiganshina para a mãe de Mikasa. Não há pressa, mais cedo ou mais tarde, tudo será meu. Shin Tsukiara lembrou que depois que o Titã Colossal e o Titã Blindado invadiram Shiganshina e Maria, o Dr. Grisha injetou fluido espinhal em Eren e se sacrificou, permitindo que Eren ganhasse os poderes dos Titãs de Ataque e Fundador. 5 dias depois, um grupo de sequestradores cometeu um assassinato em Shiganshina, o que não causou muito rebuliço na área, já que vários incidentes obscuros ocorriam com frequência no local. As pessoas pareciam ter retornado às suas vidas iniciais. Entretanto, Shin Tsukiara ganhou fama desta vez porque não apenas ajudou a prender os sequestradores, mas também se tornou o principal patrocinador da expedição do corpo de pesquisa. Agora, tanto em Shiganshina quanto na região de Maria, poucos não tinham ouvido falar do nome de Shin Tsukiara. Alguns até acreditavam que ele era uma pessoa rica da muralha interna, pois, do contrário, ele não seria capaz de fornecer tantos recursos. Rápido, carreguem os suprimentos. Não podemos perder o horário de entrega. Na filial da empresa comercial de Shin, no distrito de Shiganshina, várias carruagens puxadas por cavalos estavam estacionadas do lado de fora, e os trabalhadores estavam ocupados carregando as. Eu também vou ajudar. Mikasa, jovem mas bonita, disse a um dos trabalhadores, e ela ajudou a carregar os produtos preparados na carruagem. Lá vem Mikasa de novo. Vá com calma e carregue apenas as coisas mais leves. Se cansar, faça uma pausa. Todos os trabalhadores aqui conheciam Mikasa. Desde o incidente na casa dos Ackerman, ela vinha com frequência ajudar. Os trabalhadores daqui se beneficiaram da generosidade de Shin Tsukiara e, depois de saberem sobre o sofrimento da família de Mikasa, eles se solidarizaram e cuidaram dela. Obrigado. Mikasa agradeceu educadamente e continuou seu trabalho. Finalmente, todas as mercadorias foram carregadas e os trabalhadores estavam todos animados. Mikasa, você foi uma grande ajuda. Não teríamos conseguido sem você. Venha, tome um pouco de água. Obrigado, tios. Mikasa agradeceu e então viu Shin Tsukiara parado na entrada da empresa comercial. Ela correu até ele e lhe entregou um pacote, sem dizer nada, como uma pequena seguidora. Shin Tsukiara aceitou o pacote, sabendo que era o bordado da mãe de Mikasa. Desde o incidente, a família de Mikasa tem contado com a venda de bordados como sua principal fonte de renda. A recompensa de Shin Tsukiara foi bastante generosa, muito maior que o preço de mercado. Você realmente quer aprender comigo? Shin Tsukiara afagou a cabeça de Mikasa e a levou para dentro da empresa comercial antes de perguntar. Percebi que você parece gostar da vida na empresa comercial. Que tal aprender a me ajudar a administrá-la? Eu quero aprender. Eu não quero me sentir impotente como antes. Sinto que não consigo fazer nada, Mikasa falou de repente, sua determinação evidente. Tudo bem, então não reclame das dificuldades. Mas não vou te ensinar nenhuma arte marcial para autodefesa. Tudo que sei são técnicas letais, disse Shin Tsukiara sem rodeios. O interior da empresa comercial lembrava um salão de artes marciais, com todos os tipos de armas penduradas nas prateleiras, facas, martelos, espadas, machados e muito mais. Mikasa era de fato uma guerreira nata, excepcionalmente talentosa, talvez a lutadora mais talentosa que Shin Tsukiara já havia conhecido em ambos os mundos. Qualquer movimento que Shin Tsukiara lhe ensinasse, ela rapidamente compreendia os pontos principais e, devido à sua tenra idade, era altamente moldável. Depois de ser ensinada por Shin Tsukiara, Mikasa provavelmente seria muito mais forte do que era na história original. No entanto, o treinamento em artes marciais não era uma tarefa fácil. Shin Tsukiara tinha ajuda externa, então dominar as técnicas durante suas viagens não foi tão difícil. Mais tarde, ele se aprimorou por meio de inúmeras batalhas reais e refinamento constante. Mas em apenas uma tarde, Mikasa já havia caído no chão 3 vezes de exaustão. Mas todas as vezes ela conseguiu se levantar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.